Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online. Hoje nosso tema é sobre elementos da natureza e como esses elementos influenciam na paisagem. Esse estudo está lá no capítulo 6 do módulo 3, beleza? Da página 358 até 367. Tranquilo? Vamos lá comigo. Bom, como nós falamos na nossa última aula, como que as paisagens são alteradas, nós vimos que toda paisagem ela pode ser alterada por duas formas, por duas forças, dois agentes. Um eu vou chamar de agentes internos, lembra? Aqueles agentes, os vulcões, os terremotos, toda aquela força que provém do interior do nosso planeta, que eu vou chamar de tectonismo também. Bom, esses agentes internos, eles atuam em conjunto com os agentes externos. Os agentes externos são os agentes que estão atuando no exterior do nosso planeta, como as chuvas, a água, o vento, o calor, o clima. Bom, e esses elementos, em conjunto com outros elementos, eles vão interferir de formas diferentes. É por esse motivo que eu vou ter diversos tipos de paisagem, por exemplo, com o mesmo clima, ou com o mesmo, com a mesma vegetação, ou com o mesmo relevo. Ou seja, eu vou ter elementos da natureza atuando em conjunto com outros. E esse grau de participação, de interação, vai realizar uma alteração na paisagem totalmente distinta. E fora que a ação humana ela vai estar alterando, ela vai estar modificando da forma que bem entender. Bom, hoje nós vamos falar sobre esses elementos da natureza e como que esses elementos da natureza eles alteram a paisagem natural em si. Beleza? O primeiro elemento que eu quero falar com vocês é a altitude. A altitude juntamente com outros fatores, outros elementos naturais, ela vai estar alterando a paisagem. E a altitude ela pode mudar uma paisagem drasticamente. Como? Olha só essa imagenzinha aqui só. É interessante observar que a cada quilômetro que vou subindo na altitude em relação ao nível do mar, eu tenho uma temperatura variando de até 6,5 graus. Ou seja, é uma grande mudança. É por esse motivo que eu vejo em algumas montanhas o topo da montanha sendo com neve. Então é interessante observar que toda vez que eu falo de altitude, eu estou falando de mudança, de transformação da paisagem em algum nível. Então a altitude sim, ela pode alterar. Quer um exemplo bem bacana, bem pertinho da gente aqui? Quando nós vamos subir a serra para ir para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, repare que a vegetação ela exerce uma leve mudança, tanto na vegetação quanto até no clima, até o clima ser mais ameno, ser mais agradável, mais fresco do que aqui próximo ao nível do mar. Então, toda vez que você observar alguma serra, algum morro ou montanha, se caso for viajar, você vai reparar, você vai perceber que há mudança na paisagem por conta desse tipo de alteração. Um outro elemento também muito interessante para a gente estar estudando é sobre a formação do solo. Sim, o solo a gente olha no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente passa batida, a gente nem repara nele, a gente acha que muitas das vezes que ele já veio dessa forma, que o solo simplesmente não tem alteração, mas não, o solo ele exerce uma grande influência sobre a paisagem. Como? Bom, primeiro tem que falar o que é solo. Solo, ele é a camada superficial da crosta terrestre composta basicamente de minerais provenientes da degradação de rocha e do material orgânico, seja de origem mineral ou vegetal. Então é interessante ver o quê? Que o solo ele está em constante transformação, que o solo é a parte desagregada, é a rocha propriamente dita, onde ela vai se decompor, ela vai se desagregar e ela vai formar o solo. Bom, o solo ele pode ter diversas combinações. Por exemplo, se ele recebe muito material orgânico de folhas, animais mortos, ele vai ser um solo bem nutriente, muito nutriente. Quer um exemplo bem interessante? Quando a sua mãe, a sua avó, a sua tia, ela vai plantar uma plantinha, vai cultivar ali aquela hortinha ali, ela procura o quê?
esterco de vaca, esterco de boi, para poder o quê? Para estar adubando, para dando nutriente àquele solo para que a planta cresça. Da mesma forma é a natureza. Conforme mais material orgânico eu tenho presente no solo, melhor vai ser para a plantação, vai ser para a formação vegetal daquele lugar. Então eu tenho que lugares onde eu vou ter uma falta de minerais, de material orgânico, eu não vou ter uma presença de uma floresta tão grande. Já em lugares onde eu vou ter um solo muito rico, eu vou ter uma abundância, ou seja, vai ser muito fácil cultivar. Quer outro fato interessante? A população lá no passado, quando começou a se formar, a população era nômade e começou a se fixar e começou a praticar agricultura. As primeiras cidades, as primeiras civilizações se fixavam às bordas, às margens dos rios, o rio Nilo, o rio da Mesopotâmia, ou seja, todos esses grandes rios, eles faziam parte da sociedade, porque através dele o solo ficava bem fértil, então era bem mais fácil de se cultivar a agricultura. Então o solo, sim, ele pode e ele altera a paisagem. Um exemplo bem bacana são essas imagens aqui, ó. Repare que eu tenho solo mais secos, solos mais adubados, onde eu vou ter solos ricos, solos pobres. Então, juntamente com a altitude, com o clima, com os outros elementos, o solo ele pode estar alterando a paisagem. Um outro fator extremamente importante para a mudança da paisagem é o clima. Eu acho que o clima é o mais drástico. Lembra o que é clima? Clima é a sucessão de tempos por diversos anos. Para me controlar o clima de um lugar, para me dizer que aquele lugar é um lugar tropical, um lugar equatorial, um lugar subtropical, de clima frio, de clima quente, eu preciso estar estabelecendo, estar medindo a temperatura, o tempo, durante mais ou menos 30 anos, para me estabelecer o clima daquele lugar. O clima, eu vou ter climas quentes, climas frios, climas úmidos, climas secos, ou seja, essa variação do clima, eu vou estar alterando a paisagem em si. Então é interessante observar que em determinados tipos de clima, eu tenho determinados tipos de paisagem. É claro que outros fatores, como o solo, como a vegetação, a altitude, o relevo, a corrente marítima, juntamente com outros fatores, o clima, ele pode e ele altera muito a paisagem. O último elemento que quero falar com vocês são as correntes marítimas. Mas o que são essas correntes marítimas e como que elas alteram o clima? Bom, correntes marítimas são verdadeiros rios, verdadeiras correntezas debaixo do oceano. Ficou difícil? Bom, vamos lá. Quem lembra, quem já viu aquele filme Procurando Nemo? Bom, aquele filme Procurando Nemo tem uma parte muito engraçada, onde eu tenho o pai do Nemo, que eu não lembro o nome dele, e eu tenho a Dory. E eles vão procurar o Nemo, estão naquela caça de procura aqui, procura ali, e eles vão viajando até que eles encontram um monte de tartaruga. E naquela tartaruga, aquele monte de tartaruga ali, eles entram tipo em um túnel, onde eles viajam muito mais rápido. Então, esse túnel são as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são essas correntezas debaixo dos oceanos, e elas são responsáveis por equilibrar o clima no nosso planeta. Sim, ela leva a água fria dos polos até as águas quentes do Equador e leva as águas quentes do Equador até os polos, que são lugares mais frios. Bom, tem alguns cientistas que falam que se não fossem correntes marítimas, os polos seriam totalmente congelados e as águas dos oceanos do Equador seriam um vapor, não existiria água, porque iriam ferver. Então é interessante observar que essas correntes marítimas estão presentes em todo o globo e elas são responsáveis pela manutenção do clima e até influência do clima. Eu tenho interessante também que essas correntes marítimas alteram muito a paisagem através da fauna marinha, que baleias, tartarugas, peixes e muitos outros animais, elas utilizam essas correntes marítimas para poder estar se locomovendo de um lugar para outro muito mais rápido. É assim que as tartarugas, por exemplo, como mostrou lá no filme do Nemo, que elas navegam, elas trafegam de um lugar para outro muito rapidamente. Então é interessante observar que essas correntes marítimas também elas alteram a paisagem. E é interessante observar que uma dessas formas de alterar a paisagem é sobre o El Niño. Bom, sobre o El Niño eu não vou falar agora, vou falar no próximo vídeo. Mas antes eu quero que vocês façam uma pesquisa. Então, trabalhem valendo ponto. Bom, pesquise o que é El Niño,
e vocês coloquem lá na plataforma virtual para que a gente possa estar discutindo, para que a gente possa estar falando o que é o El Ninho. Bom, eu quero uma resenha bem pequenininha, 10 linhas no máximo, você explicando o que é o Ninho. Ao final da explicação, eu quero que você me coloque o link da onde você pesquisou essa informação. Eu não quero que copie, eu quero que você explique com suas palavras, beleza? Bom, até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.